Boa noite. Começando agora a segunda parte da live Entrevista de Inglês. Esperar o pessoal voltar. A gente está fazendo live com a Maria Sarto. Vamos voltando aí, pessoal. Continuar. Fezinha, primeiro a entrar. William. Boa noite. Agora, gente, agora a gente vai falar muito sobre a parte técnica, então aproveita para ir mandando. Se tem algum amigo seu que você sabe que precisa assistir essa live, mas ainda não está aqui ao vivo com a gente, pode mandar para eles aí, para eles entrarem aqui. Mas, de qualquer forma, se ele não tiver horário agora, vai ficar gravada. Já gravei essa primeira parte lá no IGTV. Essa segunda também vai ficar gravada. Então, vamos esperar o pessoal entrar aí, a Maria também. Vocês estão ouvindo direitinho? O vídeo tá bom? E vai me falando também o que vocês já estão achando da live, gente. Se tem alguma coisa que a gente não respondeu, que vocês perguntaram, vocês podem fazer a pergunta de novo que a gente vai tentar responder. Agora a gente tem mais uma hora aí. Tudo ok, Marcelo? Valeu. O Eric. Áudio tá bom, Fê? Beleza. Oi! Ai, valeu, Fernanda. Espera a Ana Maria voltar. E aí, gente, das perguntas que a gente já mostrou em inglês, tá tranquilo de entender? Tá muito básico? Tá muito avançado? O que vocês têm para falar pra gente aí para adaptar para essa segunda parte? Loud and clear, Roger. Talk about your skills. A gente vai conversar sobre isso agora na segunda parte. Já colocaram pergunta aqui, Maria. Voltando. Oi, gente, de volta. Só mandar um recado pro Eric, que minha mãe é super fã dele. Eric, minha mãe, hoje ela perguntou: estou com saudade do Eric Saylor e dos comentários dele da live. Minha mãe é Ai, que tua fã, legal. Eric. Bom, gente, vamos fazer uma revisão assim, vamos lá. Entrevista básica, primeira triagem com a recrutadora. Se for assim, guarnição, básico. What is your name? É bem capaz de eles perguntarem até o seu nome, para você saber se você sabe falar essa pergunta tão básica, responder essa pergunta tão básica. What is your name? Então, my name is Maria. How old are you? Que é, qual é a sua idade? I am 31 years old. É sempre bem importante lembrar que em inglês você não tem, né, uma idade, então você não vai usar o have, você está naquela idade, né? Então seria I am, não I have. Então o correto é I am 31, né, years old, não I have 31 years old. Where you live, né? Então I live in Belém, I live em Itajaí, I live em Rio de Janeiro. O que mais que a gente tem? Are you married? Quer dizer, você é Estado casado civil. ou casada, né? Pergunta se tem filhos às vezes também, né? A gente nem falou isso, mas às vezes pergunta. Então, yes, I am married, ponto. Sabe? Oh, no, I am single, acabou. I am divorced. Então, tipo assim, rápido. Do you have kids? Ou do you have children? Aí, você tem filhos, né? Aí, yes, I have two kids. Yes, I have one kid. Yes, I have one daughter, que seria eu tenho uma filha. Ou yes, I have one son. Eu tenho um filho, né? Então, assim, essas são as perguntas. What do you do in your free time? Essa pode acontecer, pode aparecer, né? Mas não é sempre. Essa do que você faz no seu tempo livre. Fale uma coisa bem simples. I like to go to the beach. Eu gosto de ir à praia. I like to spend time with my family. Eu gosto de passar o tempo com a minha família, né? I like to go I like to watch movies. Então eu gosto de ver filmes. Uma coisa bem simples. Essas geralmente são as perguntas que são feitas, né, para uma entrevista básica, tanto para guarnição até quanto para os oficiais, né, daquela primeira triagem. Agora Uhum. tem uma pergunta que eu nem acho tão básica, mas ela geralmente aparece.
que é para você falar das suas. Ela pode também perguntar qual é a sua função a bordo, né? Se você sabe o nome da sua função. Então, I am deck officer. I am a deck Rank, officer. tá, gente? Eles vão perguntar what's your rank. Isso, what's your rank? Correto. Então, I am a deck officer. I am an AD. I am an oiler. I am a third engineer. Então, assim, você responde o que te foi perguntado. Se perguntar rank, what is your rank on board? Então, você responde sua função mesmo, sua categoria, sua função a bordo, né? Sua função a bordo. É muito importante nessa, que vai te dar até um nível bom de inglês, é você colocar o artigo indefinido, que seria ou a ou o an, né? Porque quando você vai falar uma profissão em inglês, I am a doctor, por exemplo, eu sou médico. Então, não é assim, o correto gramaticalmente não é I am doctor, tá? É I am a doctor. E aí o a vem porque a próxima palavra começa com uma consoante, que é o D. Mas, por exemplo, quando você vai falar que você é marinheiro de convés, ou oiler, ou marinheiro de máquinas, ou moço de convés, você vê que em inglês, como é que é marinheiro de convés? AB. Começa com uma vogal. Como é que é marinheiro de máquinas? É oiler, né? Começa com uma vogal. Como é que é moço de convés, que é o OS, né? O Ordinary Seaman. Então, assim, já são funções que já começam com vogais. Então, você vai colocar o N, não o A. Porque essa é a regrinha, assim, de uma forma básica, porque a regra é um pouquinho mais profunda. Mas falando ela de uma forma básica, e que ela já se aplica a essa pergunta, consoante você vai colocar o A. Vogal você vai colocar o N, que é o AN. Então, se você for marinheiro de convés, e ela perguntar what is your rank, você fala I am an AB. I am an oiler. I am an OS, né? Então, tipo assim, é isso que você tem que responder. Isso já dá, tipo, é uma coisinha tão simples, mas que já mostra que você tem um pouquinho mais de conhecimento, já dá uma impressionada, sabe? Porque não é todo mundo que sabe isso, tá? Não é todo mundo que sabe isso. I am a deck officer. I am a third engineer. Ou I am, sabe? É isso. Legal isso. Isso é bem legal. Agora, começando a perguntar agora, a gente vai passar para a parte das perguntas que eles vão fazer querendo saber da sua vida a bordo. Ele vai, além de testar mesmo o seu inglês, ele vai querer saber o seu conhecimento também da sua função. Principalmente se você já embarcou num navio daquele tipo. Isso é muito importante, porque se você falou que você tem experiência no currículo, o mínimo que você pode fazer é ter conhecimento daquele tipo de navio. Basicamente, eles já perguntaram para mim, por exemplo, sobre a minha rotina a bordo. Eles não queriam saber coisas específicas da minha função, eles queriam saber minha rotina. Aí eles perguntam, tell me about your routine on board. Ou eles podem perguntar, what are your duties? Essa palavra duties, que seriam responsabilidades, né? Tarefas, obrigações. Né? Essa palavra pode aparecer, né? Tell me about your duties on board. Ou então tem uma pergunta que fica um pouco relacionada com essa aqui, é para você contar um pouco da sua experiência a bordo. Tipo, eles podem começar, você tem experiência? Me fale sobre essa experiência. Então, do you have experiences on board? Tell me about it. Quer dizer, aí essa pergunta geralmente aparece para o nível básico, sabe? Porque eles querem saber se você sabe falar suas funções básicas. E já é uma pergunta mais complicadinha, porque já vai entrar com o inglês técnico, com vários termos técnicos. Porque não é fácil explicar as coisas que a gente faz a bordo usando inglês normal. Não é. Pode perguntar também, how long time do you work on board vessels? Há quanto tempo você trabalha? E aí ele vai poder perguntar coisas das suas profissões, dos seus empregos antigos, né? O que você fazia lá? Qual era a sua função, por exemplo, né? Sim. Então, assim, o que eu tenho de dica? Por exemplo, se for para falar sobre as suas rotinas, você é oficial de náutica. Então, assim, o que você faz? Começa logo. Life and Saving Inspections, que é tipo assim, inspeções de segurança e salvatagem. Você ainda pode reduzir falando LSA, né? LSA
Inspection, porque já é Life, LSA já é Life and Saving Appliances. Então, tipo assim, já vai ser LSA Inspections. O recrutador geralmente, quer dizer, o recrutador não, porque já é uma pessoa da empresa, né? Já vai entender. Aí você já corta muita coisa, né? LSA Inspection, Watchkeeping, que é o serviço de parte de navegação. Então, Watchkeeping, Ballast, você pode falar assim, Ballast também, que é o controle do lastro durante as operações. O que mais que a gente pode falar? Cargo Operations. Cargo Operations, Ballast, Watchkeeping, LSA Inspections. Que mais? Mooring Paperwork. and Unmooring. Paperwork, Mooring and Unmooring Operations. Ou então você pode falar ainda que você auxilia o imediato. Então, tipo assim, one of my duties is assist the chief mate. Você vai usar essa palavra assist, que é a melhor palavra para você usar quando você está dando uma assistência, né? Então, assim, isso eu falaria para um oficial de náutica falar, né? Um oficial de máquinas. O que eu já falaria para ele responder, né? Mantenha-se. Mantenha-se. My responsibility or my duties are. Aí começa a falar os primeiros equipamentos. Então, se a gente está falando de um oficial segundo, né? Seria o purificador, geralmente, né? O purificador é a responsabilidade dos segundos. Então, my responsibilities are purifier, engineers, auxiliary engineers, maintenance. Isso já responde muita coisa. Sempre coloca o maintenance no meio que vai dar certo. Porque todo mundo faz maintenance. Exatamente. Então, tipo... Todas as funções. Então, vai pegando o nome dos equipamentos e coloca maintenance. Então, é isso. Essa é uma rotina, né? Pode colocar, com certeza, o watchkeeping, porque tem alguns navios ainda tem, né, o serviço de quarto para os maquinistas. Outros já são, né, praça de máquinas desguarnecidas. Então, assim, é isso que eu indicaria. Se você já é, tipo, trabalho de guarnição, marinheiro de convés, quais são as rotinas? Pintura, né? Bater ferrugem. Também auxilia na manobra de atracação e desatracação. Também auxilia na manobra de carga e descarga. Então, assim, fale o que é mais fácil para você. Eu falaria o quê? I am responsible for deck maintenance, painting, shipping, que shipping é tratamento, né? Bater ferrugem. Maintenance, I am responsible for deck maintenance, painting, shipping, cleaning, and I assist the officers in mooring operations. Tá? Já falou bastante coisa, nem precisa falar tudo isso, você pode escolher só um ou dois, né? Escolhe a manutenção no convés, porque quer saber ela quer saber, a pessoa, se você sabe falar inglês. Você não precisa falar tudo que você faz. Uma entrevista ali é para saber se você consegue se comunicar em inglês, não realmente, claro que, né, para os oficiais já é um pouco diferente, mas para a guarnição, o que eles querem mesmo saber é se você sabe falar inglês. Principalmente as principais palavras-chave que você vai usar diariamente, que foi essas de manutenção que você falou aí. Para os marinheiros, já pessoal da máquina, guarnição, marinheiro e moço de máquinas, também é rotina de pintura, de limpeza, então não foge muito do convés, né? I am responsible for engineering, maintenance, like painting, cleaning, some equipamentos maintenance também, né? Alguns equipamentos eu também dou manutenção. Então, assim, tá ótimo. E acaba sempre de uma forma, né, já acabando. Acabei a resposta. Para o pessoal da cozinha, eu realmente nunca treinei ninguém da câmara, né? Nunca treinei nem da câmara, nem do hospital. Nunca treinei enfermeiros, nem cozinheiros, nem tarifeiros. Se tiver algum aí que possa dar uma dica do que é perguntado, mas se fosse perguntado nessa mesma ideia, né, nessa linha de pensamento, I prepare
como é dishes, né? Não, como é meals, né? Meals, né? Que é refeições. I'm responsible for preparing the meals. I'm responsible for the control of the storage control. Então, eu sou responsável pelo paiol, eu sou responsável pelas refeições. I'm responsible for washing the dishes. Eu sou responsável por lavar a louça. I'm responsible for the cleaning the cabins. Eu sou responsável pela limpeza das cabines. Então, assim, isso seria na mesma linha de pensamento. Para o pessoal do hospital, para os enfermeiros e técnicos de enfermagem, seria I am responsible for the control, medicaments control, medicines controls, que mais? Take care of the crew. Take care of the crew. If some emergency happens, se alguma emergência, né, acontecer. Agora, assim, são respostas bem, assim, rotineiras. E isso é uma pergunta que sempre aparece, gente. Essa pergunta, para você falar, ela é... Principalmente, muitas vezes aparece no próprio RH, antes de ir para a entrevista técnica. E eu não sei, geralmente, se a guarnição vai ter essa entrevista técnica ou se no próprio RH eles já podem aprovar para a vaga. Isso vai depender da empresa, né? Mas, geralmente, para oficial, tem a básica e a técnica também. Então, às vezes, só de você responder, se você é guarnição, você responder aquilo ali no RH, para o RH, pronto, você já está aprovado, que é uma, igual o Talmon falou lá em cima, uma entrevista de 5, 10 minutos. Com certeza. Com certeza. Eu não sei se faltou alguma função aí, né? Tem algum contramestre. I am the leader of the crew. Eu sou o líder da tripulação do convés. É isso. Um MCB seria I'm responsible for the maneuvers, né? I'm responsible for the mooring and unmooring operations. I am captain of a tug. Tipo, eu sou um capitão de um rebocador. Então, são coisas até bem... eu sempre falo, dei respostas curtas se vocês realmente não têm um nível de segurança muito grande no inglês, né? Não, a gente está falando sobre todo mundo, que está perguntando ali sobre os oficiais que a gente está falando. Está falando tanto para os oficiais quanto para a guarnição também. Ele é indiano. Ele é indiano. Ele só entendeu isso da entrevista. Ele é indiano? Eu acho que esse nome é indiano. Is it about the officers you are talking about? Yes, we are talking about officers and crew, about the interview for job. If you don't understand Portuguese, now maybe you understand, I don't know. What's your nationality? Pronto. Então, para oficial, eles geralmente não fixam só nessa rotina, né? Muitas vezes eles perguntam responsabilidades específicas do seu serviço de quarto. Tipo, what's your responsibility during watching CCR, que é o Centro de Controle de Carga, the Bridge Watch, que é no passadiço, ou ECR, Engine Room or Deck. Então, quais são as suas responsabilidades durante um serviço no passadiço? Você já sabe, porque você já faz isso. Agora você vai ter que saber falar em inglês. E é básico também, né? Não é falar o que você faz exatamente nas 4 horas. I'm responsible to watchkeeping, né? Tipo, monitoramento, né? Daquilo ali. Keep a sharp também, que seria, né? Prestar atenção. Isso já são palavras bem específicas, né? Watchkeeping, keep a sharp. Que mais? Filling the logbook, que é preencher o diário de navegação. Geralmente eu falo follow the voyage plan ou follow the cargo plan according to the chief officer's orders. Sim. Na hora da operação, o ballast control, I'm responsible for ballast control, tipo, é isso. E follow the chief officer's orientations ou instructions, né? Então, assim, follow the cargo plane. Essa é uma boa, eu nunca usei follow the cargo plane. É muito boa. É bom que a gente conversa, a gente aprende, vai pegando mais dicas, porque... né? A gente segue. É o que a gente faz. O que a gente vai? A gente segue o plano. Responsible for communication between shore and ship. Também sim, responsável pela comunicação entre terra e navio, porque se você está como oficial de serviço, você vai ser responsável por toda a comunicação do navio, principalmente com o pessoal de terra quando está atracado.
Deixa eu só ler aqui, ó. Marcel Teles. Sou moço de conversa com inglês avançado. E sonho um dia poder participar de um processo seletivo nessas empresas dos sonhos que vocês falam. Um dia eu chego lá. Gente, o que tá faltando? O que mais tem aí a empresa procurando moço de conversa com inglês? É porque eu acho que o Marcel, ele não tem experiência em navio, ele tem embarcações menores, não é, Marcel? Eu já conversei com ele. Ai, o pessoal falta 20 dias de embarque para mudar minha categoria. O pessoal estava até comentando agora, só fugindo um pouco de assunto, só para comentar isso que ela falou, colocaram um comentário lá em cima sobre as empresas que estão exigindo experiência em certos tipos de navio. Porque vaga, a gente está vendo um monte. Só que está tendo vaga muito específicas para determinados tipos de navio e você tem que ter experiência naquele tipo de navio. Você pode ter o inglês avançado, você pode ter 10 anos de experiência, mas eles querem, principalmente para tanque que está tendo isso, ou DP também, a gente vê muito isso. Mas, gente, isso não é culpa do RH, infelizmente. Muitas vezes não é o RH que está exigindo isso, assim, a empresa, a dona do navio que quer oficiais. Não quer dizer que o oficial que está em experiência vai ser melhor que o que não tem, mas vai explicar isso lá para eles. Então, não adianta, assim, ficar com raiva do RH ou ficar revoltado, falar qualquer coisa, porque muitas vezes não é escolha do RH. Porque eu tenho certeza que se eles pudessem, eles pegariam você e colocavam lá e provariam para o dono da empresa que a gente também é capaz. Você também concorda, Maria? Não, com certeza, né? Com certeza. Eu até, tipo, vi uma live onde a pessoa falou: no Brasil estão fazendo isso, no exterior não fazem. Gente, no exterior é que fazem, tá? No exterior que eles não têm muita... A gente ainda tem muita flexibilidade de trocar de tipo de navio, porque a gente não tem uma mão de obra, por mais que hoje esteja farta, né? Uhum. Mas quando tá, assim, oficiais com experiência são poucos. Então, quando não conseguem achar, eles colocam uma experiência semelhante. Então, aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem muito mais flexibilidade de mudar completamente de tipo de navio do que as pessoas que eu trabalhei e conversei que são estrangeiras. Lá é praticamente, é muito difícil, porque você não concorre só com a sua nacionalidade, você concorre, os croatas concorrem com os russos, com os georgianos, com os ucranianos, então tem sempre uma boa oferta de mão de obra. Então, por exemplo, se você está num tanque, você vai morrer num tanque. Praticamente é isso. É muito difícil você ir para um gazeiro. Se você está num gazeiro, você não vai. Por exemplo, tinha um imediato que queria sair do Broto, tinha vontade de ir para o navio de passageiro. Mas aí ele precisava de experiência e ele não tinha. Então, assim, lá fora é muito pior do que aqui. Muito pior mesmo. Nesse quesito. O Yuri está falando aí até da pergunta que foi feita, qual é a principal atribuição de um ON, que já fizeram essa pergunta para ele. Aí ele respondeu time managing e desenvolveu um pouco sobre, e ele passou. E é legal, assim, igual ele está falando, provavelmente ele já tinha um pouco mais de habilidade no inglês, então ele conseguiu desenvolver. Porque se você tiver segura, se você tiver uma habilidade, se você estiver estudando, você não precisa ficar só nessas respostas que a gente está falando aqui. Você pode desenvolver e ir falando e vai, falando suas responsabilidades e tudo que ele perguntar. Porque quanto mais você falando, ele vai gostando, vai surpreendendo a pessoa, mais chances de ser aprovado. Se você tiver a segurança de conversar. As minhas entrevistas em inglês, geralmente elas vão nessa direção, né? Quando a gente já vai para a empresa mesmo. É falar um pouco da sua rotina, falar um pouco da sua experiência, falar um pouco de como é a sua relação interpessoal com diferentes culturas, né, a bordo, diferentes nacionalidades. Já me fizeram uma pergunta, como é que eu inspiro a minha tripulação, né? Então, eu falei que how do you inspire your crew, sabe? Aí eu lembro que eu respondi alguma coisa assim, eu inspiro a minha tripulação, escutando a minha tripulação, né? Escutando de verdade os problemas e dando a melhor forma de resolvê-los. Aí foi isso que eu respondi. Então, I inspire my crew, listen what they have, the issues they have and trying to solve it. Então, assim, são perguntas um pouco mais difíceis, né? Para os oficiais. Geralmente vão aprofundar mais. Os oficiais realmente... O Eric está até falando ali, não pode...
Não pode deixar a ansiedade dominar. Não pode ser negativo, tem que ser positivo e tentar passar o máximo de segurança. Você pode estar tremendo a perna ali embaixo, mas aqui você está plena. Não é verdade? Tanto para guarnição também. Oi? Pode falar, pode falar. Tanto para guarnição quanto para oficiais, eles costumam perguntar se você fazer alguma pergunta do tipo para ver se você sabe falar em inglês o nome dos EPIs. Tipo, por exemplo, eu até escrevi aqui, which PPI, porque EPI em inglês a gente não fala EPI, não, é PPI, Personal Protective, como é? Personal Protective Equipment, PPE, Personal Protective Equipment. Então, PPE é EPI, né, em inglês. Which PPE do you need to use to work on deck or on engine room or CCR? Eles vão perguntar, geralmente eles vão perguntar na área externa, no deck. Nunca fizeram pra mim. É para saber se você sabe falar os nomes dos EPIs e se você tem responsabilidade de usar também o EPI. Então, o EPI que a gente usa, helmet, capacete, você vai sempre falar ele. Boots, shoes, boots. Boiler suit. Você pode falar boots, você pode falar safety shoes também. Aí você pode falar boiler suit, você pode falar coverall, que é macacão. Os dois são macacão. Você pode Aí falar... você fala gloves. Gloves, glasses, né? Ear protective protection. Glasses. Helmet ou hard cap, também hard cap. Acho que assim, também é capacete. Hard cap, acho que é hard cap, não tô lembrada, mas acho que é isso. Também é capacete. Nossa. São os mais básicos, né? Esse todo mundo usa. Praticamente todo mundo usa. Tirando o pessoal da Câmara, mas que vai usar quando tiver um treinamento. Então também é uma resposta bem e eles têm geral. A Câmara tem os EPIs específicos deles. Eu não sei se é perguntado para eles também, mas eles têm que usar avental, a bota deles é diferente, a roupa deles é uma roupa específica também para trabalhar na cozinha. Inclusive a luva é um material diferente que eu não sei falar agora. É Iron Gloves, eu não sei, para cortar as coisas. Mas aí, se você for da Câmara, não tenho certeza se vão perguntar sobre isso, mas é só dar uma estudadinha lá, que com certeza, se você souber falar isso, vai destacar um pouco. Não, com certeza. O pessoal danou falar inglês agora aqui nos comentários. Não tô dando conta de ler tudo, não. Gente, vai falando aí talvez alguma pergunta que já fizeram para vocês e vocês responderam, ou então não souberam responder, pode falar pra gente, que a gente vai tentar passar. Uma coisa que já me perguntaram muito também, agora falando para oficial, eu não sei se eles perguntam isso para guarnição, mas para entrevista de oficial, toda entrevista, eles perguntam sobre determinados manuais. Marpol é um que eles sempre perguntam. Alguns já perguntaram distância para jogar comida na água. Alguns já perguntaram qual é o lixo que você pode jogar na água. Which type of garbage can you dispose in water? Qual tipo de lixo você pode jogar na água? Esse nunca me perguntaram. Perguntam a distância. Perguntam também, principalmente em entrevista para navio tanque, que já me perguntaram algumas vezes sobre lavagem de tanque e descarga de água oleosa. Aí perguntam limite, perguntam sobre o ODME, perguntam sobre distância, quais são os quesitos, né? Que você pode descarregar água oleosa, que vai ter que estar lá, navio em rota. Quem é piloto e trabalha em tanque normalmente sabe disso. Vai ter que estar em rota, tem que ser tantos metros por milha navegada. Aí você dá uma estudada nisso antes, porque eu não sei de cor. Mas antes da entrevista eu sempre dou uma revisada nisso, porque pode, quase certeza que cai. Já 3 vezes me fizeram essa pergunta em relação a descarte de água oleosa. Então, é legal saber a distância, ou pelo menos saber, por mais que você não lembre o número na hora, fala, tem uma distância específica que você pode descarregar, a quantidade é tantos ppm da última carga, e você fala o máximo que você souber sobre esse descarte de água oleosa. Isso é uma coisa específica que eu acho para navio tanque. Geralmente eu faço entrevista em inglês para navio tanque, então já me perguntaram isso bastante. E eu acho que é mais para piloto também. Deixa eu ver eu já fiz uma vez entrevista para navio tanque mesmo, petroleiro. Mas não me perguntaram. Isso não me perguntaram. Uhum. A Ju, maquinista, está falando ali que já perguntaram para ela sobre o teor de enxofre no combustível usado no MCP. Aí já é outro
Outro conhecimento que provavelmente o piloto não precisa saber disso, muitos sabem, mas não precisaria para uma entrevista, e para o maquinista provavelmente seria muito importante. Já me pediram para explicar o funcionamento de motor do ciclo diesel. Gente, não estou querendo assustar ninguém, mas já me perguntaram o funcionamento de ID, já me perguntaram o funcionamento de PIV-Valve. O legal é você ter, eu acho, né? Mesmo que você não lembre do funcionamento de tudo e você não sabe o que vai cair na entrevista, você lembra do serviço que você tirava, o que você fazia. Talvez você não precise aprofundar demais, mas só saber qual é a função de cada coisa e como que funciona. E as palavras-chave em inglês. ID Gente, olha, System. tem ID algumas System. perguntas que são bizonhas. Eu fiz uma entrevista para TK, para vaga internacional. Perguntaram qual é a distância que o navio tem que passar de uma mina submarina. Jesus. Gente, eu não sei qual é a distância que tem que passar de uma mina submarina. Cara, tem tanta coisa importante para perguntar. Pergunta. Sabe, quando me perguntam umas coisas assim... Porque Eric, tu tá assistindo a live? Responde aí, porque o Eric deve saber. O Eric sabe, ele sabe tudo. Essas perguntas que fazem muito específicas, que já me perguntaram muito, e coisas que eu não sabia, principalmente de distância, de limite, umas coisas que você não usa no dia a dia. Eu falo assim, olha, eu não sei na minha cabeça agora, mas eu sei que eu posso achar em tal publicação. E no momento que eu passar por um lugar como mina submarina, eu vou procurar essa distância nessa publicação. Você não precisa saber de tudo, você precisa saber onde você encontra, até no navio mesmo, não só na entrevista. Você precisa saber que aquela informação você vai encontrar no Solas, você precisa saber que aquela informação você vai encontrar no Marpol. É bom você saber essa é uma dica de ouro, eu nunca tinha pensado nisso, muito legal, vou usar. Eu vou usar da próxima vez que perguntarem da mina submarina. Vou falar, eu vou olhar no Ripian, porque lá deve ter. E é legal que aí mostra para a pessoa também que você meio que estuda as publicações, que você está interessada também em aprender as publicações. Não só decorou aquelas coisas, né? Estão perguntando ali se a gente fez o teste de inglês do Marlins. Eu já fiz várias vezes, porque algumas empresas como é que fala? Requisitam esse teste de inglês. Você já fez também, né, Maria? Já fiz várias vezes. Uma dica do Marlins é: a nota não é só pelo que você acerta, é pelo tempo que você realiza ele também. Então, quanto mais curto, maior sua nota. Menos tempo você utilizar, maior sua nota. Uhum. E outra dica para o Marlins é que acho que tem de 13 a 15 perguntas no próprio site do Marlins para você testar. E no YouTube tem 1 milhão de provas respondidas de gente filmando, fazendo a prova. Então, assim, você pode colocar a sua função em inglês, coloca em inglês, né? Por exemplo, Marlins Terces AB, para marinheiro de convés. Aí vai aparecer vários vídeos gravados da pessoa respondendo, aí você vai ver a pergunta e vai ver a resposta. Isso é uma ótima forma de você treinar antes de fazer o Marlins, né? Uhum. O Seagull tem um aplicativo, mas só tem um aplicativo no Android, porque o Seagull eu já fiz uma vez. Mas um Seagull específico para navio de LNG. As perguntas eram de LNG, GMDSS também. É muito específica. Aí já é mais específico, muito. Eu fiz também para a tanque, nossa, foi muito específico. E eu não acho que eu acertei a maioria, mas passei. Não acho assim, não deram a resposta. Eu acho que não deram a resposta. Tem um aplicativo no Android que ele é no mesmo formato, você baixa, escolhe lá o nível operacional, que é o nosso, e aí tem várias perguntas e você fica testando, treinando. Foi assim que eu fiz. Eu tive que comprar um Android porque eu não tinha. Eu comprei o celular. Afinal, eu queria um emprego, né? Eu comprei o celular. Comprei um Android mais tinha. Baixei e fiquei lá. Uma semana treinando, aí eu fiz o teste, passei e consegui um emprego. Mas, olha, se eu não tivesse feito isso, não teria passado, não, porque era pergunta muito específica. Muito específica mesmo. A Ju tá até perguntando aí se tem como treinar. É isso que ela tá falando aí, Ju. É um aplicativo para ficar treinando as perguntas do Seagull. Porque vai depender do tipo de navio que você vai. Não é tipo o Marlins, que é geral. É questão da carga mesmo, operação de carga que você vai fazer. São perguntas muito específicas e tem um tempo muito curto também. E sobre a nota do Marlins que você perguntou, eu não lembro a maior nota. Eu sei que eu fui crescendo.
acho que eu já fiz 3 ou 4 vezes. A primeira vez eu fui basicona, ali passei, para passar mesmo. Aí depois, como eu já estava mais... Já consegui o emprego embarcado, já comecei a desenvolver meu inglês, as próximas foi tranquilo, assim. Não é... O Marlins não é impossível, é super de boa, assim. Se você tiver o básico, eu acho que você Não, consegue. eu já vou discordar um pouco de você, porque eu conheço pessoas que têm o básico e não conseguem passar. Mas É, eu, aí, seria por causa do tempo ou por causa do conteúdo que tá lá? porque eu não acho o Marlins tão simples. Ele exige bastante conhecimento de muita palavra técnica. E ele Uhum. vai, na parte também daquele listening, que é o inicial, né? Eles Ah, colocam pode ser. áudios com sotaque. Então, Hum. assim, eu tenho um conhecido que ficou na Irlanda há um ano também. Ele foi para Irlanda zerado, né? Voltou e fez o Marlins. Ele tirou 69. Não é uma nota O ruim. Marlins tem É, que ter o inglês técnico ali, porque é o que só vai perguntar. Você pode ser avançado fluente em inglês, se você não souber o linguajar de bordo, não vai dar, porque é só inglês técnico mesmo. então, Mas não, o assim, inglês técnico não é tão específico quanto o Seagull, não é tão não, difícil quanto o Seagull. não. Mas assim, ele tirou 69 e falou que, tipo assim, pra ele foi difícil. Pra ele foi Uhum. difícil. Então, assim, realmente o Marlins, eu acho ele um nível, um nível alto. Como o Eric falou, você pode também treinar, mas você vai ter que pagar e vai ter que pagar em dólar no site. Então fica bem pesado. Já tanto o Seagull quanto o Marlins. Mas esse aplicativo que eu acho que o nome dele é CBT, tem você colocar lá na Samsung Store. CBT, alguma coisa assim, eu esqueci. Eu sempre esqueço. É, ele é baratinho, eu acho que ele é R$ 23, uma coisa assim, sabe? É, Uhum. vale a pena, vale a pena. Ai, que legal. Sobre, voltando às perguntas de manual também, uma coisa que eles costumam muito fazer para piloto é sobre espaço confinado, confined space, para você saber a palavra-chave. Então, eles falaram de confined space, você já pesca aí a Ou palavra-chave da enclosed, né? Ou enclosed enclosed space space também. também. Aí eles vão perguntar coisas básicas, ou talvez qual é a medição para você entrar lá dentro, qual é o procedimento que você tem que fazer. Sempre fale work permit. Se você abrir uma permissão de trabalho, pronto. Mas aí, como que você vai abrir uma permissão de trabalho? Aí ele pode aprofundar, que você vai lá, medir o oxigênio, medir a concentração de gases e seguir os procedimentos todos. Espaço confinado é uma coisa que eles perguntam bastante, assim, o básico, né? Você tem que abrir permissão de trabalho, work permit, checar o oxigênio. Aí você pode falar que você vai check the O2 content inside the tank, checar a quantidade de oxigênio dentro do tanque. If it's more than 21, 20.8, we can open the work permit. Se tiver mais que 20,8 ou 21%, a gente pode abrir a permissão de trabalho. Claro que tem outros quesitos para serem cumpridos também. Você está lembrando mais de alguma pergunta aí? Que me fizeram em inglês. Não. Maquinistas aí, quais perguntas que fazem para você? Ele falou ali do CBT Course Based Training. Então é um centro, uma base mesmo de treinamento. E o Sigu tem mais gente que comprou também. Gente, se eu soubesse. O Sigu é pago? Ela perguntou, a Ju. O Sigu é pago Não, tipo R$ 23 assim, que você falou, né? não. Se você baixar esse aplicativo, que não é um aplicativo oficial da Seagull, é um aplicativo que as pessoas fizeram para você treinar para fazer a prova. Uhum. Agora, se você for no site da Seagull, provavelmente você pode treinar, mas aí você vai pagar em dólares, né? Um valor para comprar aquilo ali para treinar, assim como no site da Marlins você vai pagar em dólar também. Mas assim, lembro que quando eu fui fazer o processo seletivo, eu não achei nenhum vídeo do Seagull no YouTube, como tem vários do Marlins Test. Do Marlins Test tem vários no YouTube É mais respondido. famoso. Agora do Seagull eu fiquei desesperada, porque eu não achei nada. E assim, eu não tinha ideia como ia ser o teste. E se eu não tivesse perguntado para as pessoas, o que também é muito importante, cara, quando você for fazer um processo seletivo, pergunte para quem trabalha na empresa as dicas. Se eu não tivesse perguntado para quem trabalhava naquela empresa as dicas, eu não teria passado. Não teria passado. Não teria. Uhum. Ju, para a máquina sempre perguntam sobre o funcionamento do purificador de óleo a bordo ou caldeira. Gente, caldeira, boiler, purificador, purifier.
saiba as palavras-chave e encaixa ali o que você, tipo, maintenance, né? A maintenance. Não, mas aí já é uma pergunta mais profunda, né? Tem que É, falar aí já a bastante pessoa já faz, coisa. vai saber. Olha, bem legal essa daqui do Lushing. É Assim, free for main conditions. Bem legal para dizer que tá livre para habitação humana. isso, muito legal. Muito Ah legal lá, o mesmo. outro, o Ednei. Ah, o Ednei. Trabalha com a A gente. Ednei. Para máquinas, fui perguntado de todos os equipamentos da máquina. Desde MCP, MCA, caldeira, compressores de ar, bombas de água e condensadores. É bom ter o conhecimento básico de cada equipamento em inglês. É, realmente É. quando começa assim, a aumentar mais o nível, você vai ter que realmente se garantir. Aí Aham. são vagas para empresas assim que realmente exigem bastante. Então, assim, gente, não tem muito. Que oficial, realmente, eles geralmente pegam mais pesado. Eles vão querer pegar, dependendo da empresa, né? It could be oil separator. Purificador é oil separator? Aí eu já não sei maquinista. Ednei, ajuda aí. Oil separator é Purifier, purificador ou purifier? purifiers. É, oil separator, separador de água e óleo é a mesma coisa que purificador? Não. A Não, piloto perguntando demais. Porque se for, aí vai, mas se não for, não, são vai ser equipamentos diferente. diferentes. Tá, Ju? Então, esperar se o Ednei puder responder, ou qualquer outro maquinista aí também, gente. Ajuda a Purifier. Olha lá o Talmon falando. Ajudando as pilotos aqui. Sim, sobre o destilador também, o funcionamento todo em inglês. O legal, se você já embarcou nesse tipo de navio, automaticamente você vai ter que ter lido um manual sobre isso. Oil Water Separator. Aí lá, ó. Então, no próprio manual, ali no começo, você já vê o funcionamento disso. Mesmo que você não leia o manual todo. Mesmo que você nunca usou aquele equipamento, né? Talvez não é sua responsabilidade, porque o maquinista tem determinados equipamentos, mas só de ler um manual, talvez se não está a bordo, baixa o manual daquilo no computador e pega o básico daquilo, para saber como falar o funcionamento daquilo, se você tiver alguma entrevista, se você já tiver desenvolvido bom no inglês, né? A gente falou E bastante é uma aqui. pergunta que geralmente não fazem para piloto, né? Para explicar o funcionamento dos Não. equipamentos. Eu nunca, Ah, está nunca, do ID, me perguntaram. nunca me perguntaram assim, explica como funciona o radar. Nunca. Ah, Essa não, nossa. era uma Vai pergunta que perguntar como é poderiam que faz fazer. isso. Como é uma É, porque eu pergunta acho que válida. os maquinistas, eles entram mesmo no equipamento, eles fazem a manutenção do equipamento. A gente não, É, a gente usa os equipamentos, né? A não ser que seja uma coisa mais assim, bomba ou então funcionamento do ID, superficialmente, porque profundamente vai ser tudo responsabilidade do maquinista também. Planta de gás inerte, planta de tratamento de água de lastro também, se o navio tiver. Se não tiver, gente, por exemplo, tem navio que não tem tratamento, fala, ó, eu nunca embarquei num navio que tinha isso. Entendeu? Você vai tentar gastar seu tempo que você poderia estar aprendendo outra coisa, estudando uma planta que você nunca usou, que você nunca viu ao vivo, para poder impressionar na entrevista. Muito mais fácil falar: olha, nunca embarquei no navio que tinha tratamento de água de lastro. Eles perguntam o que você faria em caso de um incêndio a bordo. O chefe também perguntou a bordo. É para isso que a gente tem treinamento toda semana. É muito importante saber pelo menos passos principais em inglês, entendeu? I follow my duty in muster list. Muster list, gente, é a tabela mestra em inglês. Então, você fala que você vai seguir a sua tarefa que está designada para você na muster list. nunca me fizeram pergunta tão específica assim, não, de manual, essas coisas nunca me fizeram, não. Gerador de emergência, uma coisa que perguntam também para piloto, já me perguntaram. Quanto tempo demora para o gerador de emergência entrar e quanto tempo ele segura? Manual Sola, já me perguntaram. A gente está dando várias dicas aqui. E dica de como aprender esse inglês, Maria? Só ficar assistindo essa live um monte de vezes você acha que vai dar? Ou tem outras coisas mais fáceis e mais, assim, que sejam mais produtivas? Para pegar da base ali. Gente, inglês é. Todo idioma não é fácil aprender. Não é. É disciplina, é vontade. Quanto mais cedo você começar, melhor, sabe? Porque realmente não é fácil. Você tem que ter uma dedicação, você tem que conviver com alguém que também está falando com inglês com você, para a coisa realmente sair daquele básico, intermediário e ir para um avançado.
Se você puder ir para um outro país e pagar e ficar lá e ficar o mais longe possível de brasileiro, que parece ser impossível, porque todo lugar do mundo tem brasileiro. Então é bem difícil. Mas gente, cada um tem o seu tipo de aprendizado, né? Tem gente que aprende vendo filme, escutando música, estudando gramática, como eu. Mas Para cada pessoa vai ter algo que vai encaixar mais, né? descubra o jeito que você mais se diverte estudando e invista nisso. Se puder ir lá para fora, vai. Dou todo o apoio, mas fique longe de brasileiro, fique longe de quem fala espanhol também, porque você vai ter que dar valor àquele dinheiro gasto, né? Olha o tamanho aí, na Irlanda é Pois é, você cheio foi de fazer um brasileiro. intercâmbio, você vai Cheio. morar com um brasileiro e trabalhar com um brasileiro e falar português o dia inteiro, você não tá fazendo intercâmbio. Você tá passeando fora. Os roteiros mais famosos de intercâmbio têm o problema de ter muito brasileiro, né? Muito brasileiro. Agora, tem alguns roteiros que não são tão conhecidos e às vezes nem tem tanto brasileiro. Por exemplo, eu não iria para Miami aprender inglês. Não iria, né? Eu iria para alguns estados mais do norte dos Estados Unidos, porque fica mais Miami nem difícil. falam inglês, falam mais espanhol, É. porque A nativo lá é o que menos Irlanda. tem. A Irlanda eu sei que tem muito brasileiro, né? Uhum. Então nem. Eu tenho uma amiga que foi pra Manchester. Então, tipo assim, mas ela Ó. também tinha uma brasileira lá, entendeu? É muito difícil A não ser escapar. que vocês combinem falar inglês o tempo todo, que não vai acontecer, porque nem a bordo isso acontece. Chegou um brasileiro, começa a falar em português, é automático, né? Eu acho que. Mas tem outros jeitos também de aprender enquanto a gente não pode ir para fora. É ler os manuais, né? Também, tem muita Livros, coisa. manuais, muita coisa. Vá para Irlanda, mas não fique só falando português, a Ju falando. Irlanda já está saturada de brasileiro. Canadá, Irlanda, Malta. Algum outro idioma é útil no momento da seleção? O que você Gente, acha? Eu olha, nunca fui cobrada outro idioma, não. quanto mais Para idiomas navio você de falar, carga, né? melhor, né? Quanto mais idiomas você falar, melhor. Mas pra nossa profissão, basta o inglês. Não precisa de Uhum. outra coisa. Não precisa. Não precisa mesmo. Tipo, se você. É aquela coisa, não vá passar. Na minha opinião, né? Uma opinião pessoal, não passe para um outro idioma se você não fala bem inglês. Que é o Só passe basicão. para outro idioma quando você já tiver um inglês assim, ok, tá bom, agora eu quero aprender o francês, espanhol, italiano, árabe, japonês. Mas enquanto você não falar um bom inglês, foque nisso, porque eu acho perda de tempo. Uhum. Assistir documentários, existem centenas no YouTube. Sobre E, pô, navios. documentário com áudio e legenda em inglês ajuda muito. Depois que você já saiu do básico, depois que você já começa a avançar, no momento que você coloca a legenda em inglês também, isso é muito bom. O Marcel É tá bem dizendo, útil. e útil, português correto, falar português correto também. Muito importante. Para passar para o inglês, precisa saber o português também. Então, e a bordo também. Depois que você embarca, gente, conversar com as pessoas em inglês para desenvolver seu inglês, eu acho que foi a coisa que mais serviu para mim. Conversar com as pessoas fora do horário de serviço, assim, conversar coisas para eu perder o medo, para eu ganhar segurança, para eu ir conhecendo o vocabulário. Porque que adianta eu saber aquele vocabulário técnico se eu só recebo ordem, se eu dou ordem, pronto, faço tudo, mas não sei conversar. Olha, uma coisa legal que eu aprendi. Quando você não entende algo, você você nem precisa perguntar assim, could you repeat, please, né? Você pode responder, por favor. Você pode falar só uma simples palavra que eles vão entender. Sorry, pronto. Fala só assim, sorry, com esse ponto de interrogação, que eles vão entender que é para repetir. Então, Uhum. assim, já é uma pergunta, já é uma palavra super conhecida, que é o sorry, né? Que é desculpa. Isso é Mas que muito. você pode aplicar, por exemplo, isso eu faço sempre. Quando o comandante norueguês fala uma coisa que eu não entendo, porque norueguês tem um sotaque bem parecido com o britânico quando vai falar inglês, parece que eles estão com uma batata dentro da boca deles. Então, assim, aí eu falo assim, sorry, captain. Tipo, e ele já entende, já repete. Então, tipo, você nem precisa could you repeat, please. Na verdade, esse could you repeat, please, os britânicos não usam. Não usam. Isso não tem na língua falada deles, na língua comum. O que eles falam é sorry. Sorry. Uhum. Aí a pessoa entende que tem que repetir. Então, assim, é super simples. Nós brasileiros costumamos perguntar o quê, né? E você, quando você pergunta what,
para eles acham muito agressivo. Então, tanto numa entrevista de inglês, quando você tiver a bordo também, se você não entendeu, você pergunta what, eles até podem entender, já saber, já ter um convívio com o brasileiro. Mas se eles não conhecerem, eles podem achar aquilo um pouco agressivo. Então, o melhor sempre partir pro sorry. Sorry, could you Sorry. repeat, please? Ou então, Could you repeat? Sorry é é, mais curto, né? Mais fácil. é, Outra say it coisa que again, eu please. sempre erro. Push. Push. Push não é puxar. Puxar e empurrar. É Eu tenho que fazer com a mão. empurrar. E eu sei, pull é puxar, né? Pull. Então eu sempre erro isso. Sempre vou falar push para puxar. Uhum. Sabe? Mas eu tô tentando me policiar contra Policial. isso. Legal. Então, a gente está chegando aqui, gente, nos últimos minutos de novo, porque o Instagram finaliza de novo. Se vocês tiverem alguma última pergunta aí para falar, ou alguma sugestão para a gente também, alguma coisa para ensinar para a gente também, só lembrando que a live vai ficar salva aqui no meu IGTV. A Maria também vai compartilhar ela lá nos canais dela, né? Então, se você quiser reassistir, ou se você quiser mandar para alguém que você acha que vai precisar, pode ficar à vontade. É para isso mesmo que a gente fez isso. E uma dica legal também que eu tinha esquecido de falar na questão da entrevista, se você nunca fez, e se você tem um amigo que embarca em navio com tripulação mista, conversa com ele em inglês um pouquinho antes, por áudio no WhatsApp. Olha só, quais são as perguntas que fizeram? Ele manda as perguntas, porque eu já fiz isso com amigos meus. Mandei, falei, o que a gente fez aqui hoje. Falei as perguntas em inglês que podiam ter para ele. Eu caí, vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo, Agora Maria. voltou. Tu travaste, mas voltou. Foi. Até onde você me ouviu? Eu estava falando de conversar com as pessoas que já estão lá, né? Sobre perguntas e respostas em inglês, porque eu já fiz isso ajudando alguns amigos, mandando para o áudio no WhatsApp sobre as perguntas que fizeram para mim e sugestões de resposta também. E qualquer dúvida que também tiver, pode vir falar com a gente e fala um pouquinho do seu canal, que você coloca lá as dicas de inglês também. Eu tenho um canal, pra quem não sabe, é o Sarto Oficial no YouTube. Lá tem todas as lives que eu já fiz, né? Recolocação, que mais? BR do Mar. Eu tenho várias animações lá de inglês, eu tenho animações onde aparecem as nossas rotinas de bordo, né? Também tem animações para você tentar entender o que é falado no VHF, que a gente Muito legal. não falou do chiado do VHF, o sotaque do filipino, o sotaque do russo, e tudo isso misturado. Mas as pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas com isso. Eu falo, gente, é só o tempo, não tem para onde correr. Não tem. Isso daí é o que você vai fazer, é que a maioria das rotinas que são faladas a bordo são iguais, né? Todo dia você vai ouvir aquilo e você vai acabar decorando. E quando alguma coisa diferente for falada, provavelmente você vai pedir para repetir. Porque é muito difícil entender no VHF. Então, assim, não adianta se desesperar. Por mais que no início eu acho que todo mundo fica muito desesperado, odeia ouvir seu nome naquele rádio. Eu odiava no início, eu queria jogar o rádio no mar. Até treme, né? Eu fingia que não era comigo às vezes, sabe? Na esperança de a pessoa desistir. Eu já Não fiz tem isso. como. Não, ele vai esquecer. Para piloto, principalmente, que a gente está com rádio o tempo todo. Não sei como é que é a rotina de maquinista, às vezes só usa na manobra, mas piloto é o dia inteiro com rádio, em todos os serviços. Quando eu falei assim, Maria Deck. Aí, puta merda, não sou eu. Tem outra Maria aqui a bordo. Não, tipo, sempre. Aí, às vezes, o imediato atendia por mim, graças a Deus. Graças a Deus. No início era horrível. No início eu não entendia nada. Tinha que pedir ajuda o tempo todo. Mas depois vai fazendo. Qual é o pior sotaque? Cara, muito relativo. Gente, É uma questão de costume. Eu trabalhei com filipinos, com filipinos e com noruegueses e com croatas. Eu acho o sotaque dos croatas muito de boa. Tipo, não tem tanta dificuldade de entender. O dos russos é muito engraçado, porque eles vão falar
eles não conseguem falar, por exemplo, mother, né? Eles falam mother. Eles não conseguem falar o TH, eles vão colocar um Z no meio. Por exemplo, a palavra third, eles vão falar Thursday, mother, father, entendeu? Isso é um russo falando inglês. O filipino vai trocar, né, o P. O F, o Peter. Peter. Que é famoso, Peter. Peter é o Peter. Pipe. Five é pipe. Às vezes ele vai falar pipe, ele tá falando five. Wipe. Ele vai falar wife, ele fala wiper. Então, assim, isso é ser filipino. Agora, indiano, tu já trabalhaste com os indianos, né? Eu nunca trabalhei com os indianos. Indiano é muito relativo, porque Índia é um país muito grande. Então, tem gente que tem um sotaque muito carregado, muito pesado, e tem uns que falam igual a gente. Tipo assim. Mas uma coisa que os indianos têm costume de trocar, igual o filipino troca o F pelo P, os indianos, quando tem aquela pergunta, why, or what, eles colocam um V, what, why, when, who. Até você entender, mas tipo assim, no momento que você embarca, você toma aquele choque que você não entende. Mas depois que você já passa um tempo, tanto com o filipino, com o russo, qualquer coisa, você já sabe que ele vai fazer aquela troca. Então fica natural para você. Daqui a pouco você tá até fazendo igual. Não, quando eu trabalhei com os croatas e com os russos, o meu inglês, a minha irmã, ela achava graça de eu falando inglês quando eu voltava, porque eu falava com sotaque russo. Eu falava com sotaque totalmente russo, o meu inglês. E agora eu não tô mais trabalhando com eles, então eu perdi o sotaque russo. Mas era super engraçado. Uma vez eu tava conversando com um russo mesmo, né? Aí ele falou assim, engraçado, você sotaque igual ao russo, né? Muito brasileira. A gente acaba pegando. Eu peguei completamente o sotaque deles. É muito engraçado. Ó como é que é diferente. O Eric. Eu acho terrível o inglês dos indianos. A Fernanda, logo embaixo. Eu sempre achei o sotaque do indiano fácil de entender. É muito pessoal, né? É muito pessoal isso. Pois é. Olha, tem um site também, chama smcp. Acho que é X. Uma coisa, XE. Que tem todos os áudios do SMCP gravados. Legal. É bem legal. O SMCP, para quem não sabe, é a publicação da IMO que padroniza algumas frases na comunicação de navio-navio, navio-terra e terra-navio. Então tem muita coisa lá legal e também tem os áudios gravados nesse site. Quem quiser. E para quem acha que a gente não usa, a gente usa sim essas padronizações também, tá? Tem coisas que a gente até muda um pouquinho, mas a gente usa sim essas padronizações. Então, finalizando aqui já, Maria, faltando 2 minutinhos, quer deixar uma última palavra aí pro pessoal? Gente, estudem. Estudar é a melhor coisa que tem no mundo. Vai te levar onde você nunca imaginou, né? Estudar, eu adoro estudar. Não é tipo, quero aparecer. Eu realmente tenho... Quando eu vou estudar, eu sinto muita felicidade. Eu estudo todo dia, praticamente. Tem alguns dias que não dá, mas eu estudo todo dia. Quando eu não estudo, eu sinto falta. Então, assim, eu realmente criei o hábito de estudar. E quando você cria o hábito é maravilhoso, porque já aí fica um prazer. Então é isso, estudem, não tem por onde escapar. E estimulem seus filhos a estudarem, né? Tenham conversas com seus filhos, quem tem filhos, tenham uma amizade com os filhos, tentem passar conhecimento, não imponham o estudo como uma coisa obrigatória, mostrem a beleza que é ter conhecimento, né? Isso que eu acho que é a melhor coisa, é mostrar para o filho o quanto é maravilhoso conhecer. Não de uma forma arrogante, mas de uma forma para você compartilhar aquilo e daquilo surgir novas ideias. Essa é a minha filosofia de vida. Que legal. Até pro inglês pra gente mesmo, se a gente ficar se cobrando a ser perfeito e que aquilo é obrigatório porque eu tenho que conseguir o emprego, acaba podendo prejudicar, mas vê nos benefícios que o inglês vai trazer para você, o bom, o lado bonito do inglês, como que é legal, né? Gente, eu vou finalizando aqui então, já vai acabar, tá nos segundinhos finais ali. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão até agora aqui com a gente. Muito obrigada, Maria, por esse conteúdo incrível que você trouxe pra gente, por toda essa simpatia e dedicação com a gente. Pelo tempo também, né, gente? Porque planejado era 1 hora, a gente ficou 2. Ela tá lá disponível pra gente. Então, parabéns aí por esse trabalho incrível que você tá fazendo. É uma honra para mim estar fazendo uma live com você. É uma honra ser entrevistada por você também. Quem não sabe, a gente trabalha juntas.
vocês, tá? A gente trabalha. Aham. A gente ficou só 3 dias a bordo, né? Mas a gente Juntas, trabalha mas vai ser juntas. da mesma turma no futuro, vai conciliar Isso. as turmas aí, vai No ser o mesmo futuro grupo. próximo. Isso aí, gente. Finalizando aqui. Beijão para todos vocês. E ficam à vontade aí para mandar essa live para quem vocês quiserem depois e divulgar aí. Qualquer coisa pode seguir a gente também. Beijo. Beijão. Tchauzinho.